crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lúcia, eu sou professora da Rede Municipal de Palmas e trabalho duas disciplinas, teatro e artes. Vocês se lembram que nas aulas anteriores vocês estudaram a bidimensionalidade e a tridimensionalidade? Pois é, essa técnica de desenho a gente usa quando a gente quer dar volume ou quando a gente quer dar profundidade para os nossos desenhos. Lembram disso? Muito bem, eu sei que você está lembrado, claro! Hoje a nossa aula de artes tem um assunto bem importante para falar com vocês. Nós vamos estudar um artista extremamente importante para nós brasileiros, que é o Alfredo Volpi. Ele usou essa técnica da bidimensão e da tridimensão nos seus desenhos. Vamos juntos conhecê-lo? Vamos, muito bem. Alfredo Volpi é conhecido como o pintor das bandeirinhas. Essa história dele pintar bandeirinhas começou quando ele começou a viajar pelo interior do Brasil, principalmente o interior do estado de São Paulo, que tinha muitas festas juninas. O que ele percebeu? Ele percebeu como que as bandeirinhas mudavam o cenário da cidade. E ele começou a observar também que, além de mudar o cenário, ela também dava um colorido todo especial. O Volpi, ele construiu inúmeras pinturas, ele fez muitos quadros e todos eles repetindo a forma das bandeirinhas. Ora ele fazia uma bandeirinha grande e colocava várias bandeirinhas menores no meio, ora ele fazia um desenho, uma fachada de um prédio comercial, residencial, e depois ele enfeitava com bandeirinhas, colocava nos mastros e ele foi fazendo essas construções. E cada bandeirinha ele pintava de uma cor e ele gostava de cores fortes: azul, verde, o vermelho. O Volpi trabalhou essa questão da bidimensionalidade e da tridimensionalidade nas bandeirinhas, porque dava a impressão que as bandeirinhas de Volpi, elas se movimentavam dentro do quadro. Às vezes, essas bandeirinhas também lembram as festas juninas, mas também lembrava para o artista as figuras geométricas. Dentro de um quadrado, vamos recortar dois triângulos, vamos recortar um triângulo e nós ali conseguimos umas bandeirinhas. E Volpi usava isso com uma maestria como ninguém. Repare nas imagens, percebe as diferentes maneiras que o Volpi usava as bandeirinhas? Observem como que ele trabalhava a questão das cores, os formatos, como que ele trabalhava a questão dos encaixes entre elas. Olha também a questão das fachadas. O Volpi fazia as fachadas e junto com as fachadas ele já imaginava as bandeirinhas juntas para enfeitar. Quando vocês observarem mais atentamente, vocês vão perceber que as bandeirinhas nada mais são do que construções, formações de figuras geométricas. E o Volpi brincava com essas figuras geométricas de uma forma tão sutil, tão leve, que dava a impressão que ele não queria fazer nada daquilo, que aquilo saiu por acaso. Observa essa figura para vocês verem a questão dos desenhos de Volpi. Vocês sabiam que ele não pintava com tinta industrializada? Ele tinha um jeito próprio de criar as tintas dele e ele usava as têmperas. A têmpera era uma tinta do ano 1300, mais ou menos, na história da arte, e essas têmperas o Volpi trouxe para o século passado. Como que ele fazia? Ele pegava os pigmentos, ele pegava ovo, usava o ovo como um aglutinador, fazia aquela mistura toda, usava elementos da natureza, usava semente, usava as corantes que ele tinha na natureza e ali ele fazia a pintura dele. Ali ele dava a cor que ele bem entendia. Volpi foi mestre nessa arte de criar cores. Agora eu vou apresentar para vocês as obras que esse artista fez. Como que ele usava as formas, como que ele fazia, como que ele criava, mas como ele trabalhava as cores. Ele trabalhava essas cores na têmpera. Não vão esquecer, a têmpera nada mais é do que uma cor que ele mesmo
criava, que ele mesmo inventava e que ele mesmo fazia. Nesse slide vocês vão ver como que ele criou essas bandeirinhas. Olha aí na imagem para vocês verem como que ele fez a questão dessas bandeirinhas. Ele fez uma bandeira grande e dela ele fez várias bandeiras menores. Nesse outro, vocês vão ver a fachada do prédio com as bandeirinhas, com os coloridos, com as formas. Tá? Observa para vocês verem que cada quadro do artista é de um jeito. Haja imaginação, né, gente? Haja imaginação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Alfredo Volpi, ele ficou conhecido como pintor das bandeirinhas. Também pudera, né? Ele envolveu as bandeirinhas e a geometria das bandeirinhas em todos os trabalhos dele. Vamos dar uma pesquisada nesse nome, o trabalho que esse artista fez, e vocês vão perceber como que ele fez o trabalho dele. Ele é extremamente curioso, uma pessoa que não aprendeu tecnicamente ou que não veio, que não passou por uma academia e de repente fazer um trabalho desse. Crianças, até a próxima aula. Pesquisem sobre Alfredo Volpi. Um abraço, a gente se vê.